7 horas 31 minutos, 7 horas 31 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9 horas da matina com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está nas praças que compõem a rede Band News FM de notícias. Obrigado, Fortaleza, obrigado, Curitiba, obrigado, Belo Horizonte, Brasília, João Pessoa, Vitória, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Maringá, Manaus e os brazucas, hein? Miami, Orlando, Tampa, Nova York. Sabe que a gente tem uma audiência enorme em Nova York? Que maravilha. Tem pôster da Band News FM em Nova York, sabia? É mesmo? É, você vai ao Central Park. E no Muro de Berlim? Sem dúvida. No Muro de Berlim também. Agora, ontem, aliás, eu recebi uma mensagem do nosso ouvinte Felipe Costa. Ele mora em Liverpool, terra dos Beatles, e disse: poxa, Boechat, você manda bom dia pra todo mundo e não manda pra Europa. Eu não quero mandar bom dia pra Europa hoje, porque a Europa decretou um embargo aí de importação de carne de frango do Brasil, que é uma sacanagem monumental. É bem verdade que foi ajudada pela forma irracional como foram conduzidas as ações da Polícia Federal na investigação carne fraca e depois na outra que derivou dela, mais especificamente na área de frango e tal. Os caras, de vez de fazer um trabalho de investigação, eventualmente de interdição de um frigorífico, de uma unidade, vai lá, prende o fiscal que está levando uma grana, prende o empresário que não sei o quê. Não, fizeram um carnaval, um escarcéu, primeiro na carne fraca e depois nessa segunda que derivou aí na questão do frango. Aí vem o Ministério da Agricultura e, de uma maneira idiota, irracional, suspende preventivamente as exportações de carne de frango dos frigoríficos. Como assim preventivamente? Ou suspende ou não suspende. O que é suspender preventivamente? Resultado, a Europa, que é protecionista desde o tempo de Guilherme Tell, disse: pô, olha aqui, uma oportunidade para meter um cacete nesses caras, porque nós vamos acabar voltando a exportar frango para a Europa, mas eles vão negociar preço, vão negociar cota, vão exigir contrapartida. Deram chance a um protecionista secular, deram argumento para um protecionista secular fazer o que fez. E aí meteram um embargo de importação de carne de frango com repercussões que a gente ainda não sabe quais serão em outros mercados. Um crime, uma covardia, atingindo aí 13 milhões de famílias que dependem diretamente desse mercado aqui no Brasil, na cadeia produtiva, né? 7 bilhões de dólares exportados em carne de frango, afetados agora, essa operação trapaça. Então, a Polícia Federal, com o nosso apoio no combate à corrupção e à bandalheira, precisa usar a dosimetria correta na maneira de agir. Foi um desastre a operação carne fraca, da forma como se deu, e um desastre a operação trapaça na forma como se deu. Está aí a Europa tirando onda. Mas o nosso Felipe Costa disse: manda um abraço para a Europa e aqui para Liverpool, onde eu estou. Um abraço para Liverpool e também para John Lennon, Paul e Ringo. E também para o nosso ex-bitomaníaco Luiz Megali. O Megali usava cabelo do tamanho dos Beatles antigamente? Usava, né? Ele morre de inveja do cabelo da Júlia do Ailib, viu? Um abraço pra você, Megali, um abraço, Júlia, bom dia pro Café com o Jornal, bom dia pra Roberta Russo, no nosso Band News TV. Sintonize agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes, e você terá imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Minha gente, olha, eu na segunda-feira, comentando a pesquisa do Datafolha, chamei atenção, como muita gente estava chamando, para o número obtido pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Ele apareceu na pesquisa com 9% em algumas composições de disputa, em outras acho que chegou a 10%. Enfim, um número significativo, considerando que gente que está aí na corrida presidencial já de forma explícita há muito tempo, está empatado tecnicamente com ele, alguns abaixo, outros um pouquinho acima, etc. e tal. Isso situa Barbosa, esse número da pesquisa de domingo do Datafolha, situa Barbosa num ranking que ainda tem o Lula como líder na intenção de votos, ali na faixa de 30%. Lula perdeu 6 pontos, mas continua líder absoluto. Depois o Bolsonaro, aí Marina Silva, empatada tecnicamente com o Bolsonaro em certos cruzamentos de números, hein?
depois o Joaquim Barbosa, então, o Joaquim Barbosa entrou no jogo. O Ciro Gomes também ali, tá tudo ali. Deu uma meio embolada com o Bolsonaro e a Marina um pouco acima, o Joaquim Barbosa e o Ciro ali no bolo, depois o Alckmin e tal. E aí, um detalhe importante, chamávamos a atenção para isso na segunda-feira, que é um potencial candidato que, por razões que eu imaginava ainda restritas ao campo político partidário, não tinha se colocado de maneira muito clara quanto a esse projeto político, tá certo? Enfim, é um homem muito respeitado, muitos brasileiros o têm numa conta muito elevada, eu me incluo entre eles, tem uma história de vida exemplar, né? É uma figura que vem de uma família pobre, que lutou bravamente para vencer na vida, fez uma carreira na magistratura admirável, teve um papel decisivo na condução do Mensalão. O que nós temos hoje no Brasil, em termos de Lava Jato, em termos da pouca ainda efetividade nas ações de combate à corrupção no campo judicial, tem como pai o Mensalão, e a figura de Joaquim Barbosa no âmbito do Mensalão foi determinante. Ele é que permitiu, com a sua resistência dentro do Supremo Tribunal Federal, virar o jogo da velha prática secular do Supremo de engavetar tudo, cancelar tudo, atenuar tudo e botar para frente. Teve embates ali dentro com os velhos clássicos cruzados a favor da impunidade, Mr. Gilmar Mendes e outros do gênero, peitou essa gente e tal. Então Joaquim Barbosa tem um peso importante na história recente do Brasil, numa questão central da história recente do Brasil, que é o combate à corrupção. Essa biografia, essa história de vida, a figura que ele é e tal, sem dúvida o credenciam a ser uma liderança nacional. E eu, na segunda-feira, disse: olha, ministro, agora com 10% recolocado nas pesquisas de eleitorais e com o cenário tumultuado que está aí, em função também da prisão do Lula e de tudo mais que está acontecendo, impactando a corrida eleitoral, o senhor, com esse protagonismo, com esse peso no jogo, precisa dizer a que veio ou a que pretende vir. Está na hora, já passou da hora do ministro Joaquim Barbosa se pronunciar. Afinal de contas, esses 10% dos eleitores, ministro, corresponde a mais de 10 milhões de pessoas que têm a intenção de votar no senhor. Outras muitas ainda não se declararam nesse sentido, porque provavelmente o senhor não lhes deu sinal de que pede ou almeja o seu voto e tal. Então, dirija-se a eles, diga aí alguma coisa na condição de candidato, na condição de possível presidente da República. Fiz esse apelo ao ministro na segunda-feira. Ontem foi marcada uma reunião do ministro com os líderes, né, a cúpula do PSB, o partido ao qual ele se filiou para poder dar o primeiro passo formal, né, na concretização de sua candidatura do ponto de vista legal. E eu disse, bom, essa reunião muito provavelmente o ministro vai avançar nessa questão do seu posicionamento frente a este horizonte. E, para minha surpresa, o ministro ontem permaneceu ali numa zona cinzenta no que diz respeito ao que vai fazer ou ao que pretende fazer. E nesta zona cinzenta, não tem aquele livro 50 tons de cinza? Esta zona cinzenta do ministro tem 2 tons de cinza, mas que me deixaram um pouco assim, confesso que surpreso, repito, na condição de ser o simpatizante. Na condição de ser o simpatizante. Que zonas cinzentas são essas? A primeira delas, compreensível, porque se dá no campo político. Ele diz que o partido dele ainda tem dúvidas do ponto de vista regional, tem lideranças do partido, ele não falou, mas, por exemplo, o governador de São Paulo, o atual governador de São Paulo é do PSB, e diz que vai apoiar o Alckmin. Vocês imaginem o maior estado controlado pelo PSB, o seu governador Márcio França diz o seguinte: meu candidato
candidato é o Alckmin, não é o Joaquim Barbosa. Então, em Pernambuco, que é a principal cidadela do PSB, pela herança lá do ex-governador Eduardo Campos, etc. e tal, também não está ali muito, né, não foi muito categórico até agora em apoio. Então eu entendo que um ministro, ou melhor, um presidenciável, que se filia a um partido quase que na 1/10 hora para poder pleitear a sua candidatura à presidência da República e olha para esse colegiado e o vê dividido dessa forma, relute em ser categórico em certas afirmações no campo da política, no campo da confirmação partidária de sua candidatura. Esta é a primeira zona cinza do cenário que eu enxerguei ontem, mas é compreensível. Digamos que agora o ministro trataria de costurar internamente a consolidação de sua candidatura no âmbito partidário, ainda que caminhando para ela com algumas defecções importantes como essa de São Paulo, que já parece que já é irreversível. Outros candidatos consolidaram-se dentro de partidos sem ter a unanimidade dos partidos, né? Nós vimos lutas internas em partidos em muitas candidaturas presidenciais que acabaram, de certa forma, caminhando. Ali a política é assim mesmo. Qual é a zona cinzenta que me deixou preocupado? É a zona pessoal. Por quê? Nós estamos a 7 meses da eleição. Ninguém chega à presidência da República de um país com 200 e tantos milhões de habitantes, os desafios que estão aí colocados, né? As esperanças, mais do que eles talvez, também colocadas, né? Um momento absolutamente único da história do Brasil em que a sociedade está completamente antenada na política, querendo uma saída, disposta a se engajar nessa saída. Enfim, não tivemos um Brasil como o de hoje. As coisas estão mudando, já mudaram no Brasil. Veja o que está acontecendo aí. Aliás, o Fernando Henrique Cardoso fez uma frase boa aí, eu li hoje em algum jornal, parece que está lançando um novo livro, e ele disse lá, o Lula não é um preso político, é um político preso. E tem razão, é um político preso, e tem outros políticos presos, outros que estão condenados, outros que estão a caminho da cadeia, outros que vão ser processados, outros que tornaram réu. Esse país já mudou. Político não ia preso no Brasil, não importa se de esquerda, direita, centro, em cima, popular, impopular, não ia preso. Esse país é outro, e ele não é outro porque o Ministério Público, ou o Supremo, ou a Polícia Federal, e tal, ou o Judiciário, de repente se tomaram de pudores no enfrentamento à corrupção. Porque eles estavam aí, essas instituições e seus corpos estáveis, desde que o Brasil é Brasil. E a corrupção era o que sempre foi, e a impunidade era o que sempre foi. Se isso mudou, é porque não foram eles que mudaram. Eles mudaram em função de uma mudança maior, que é a mudança da posição da sociedade em relação a essas questões. E nesse conjunto de mudanças, figuras como Joaquim Barbosa são figuras que despontam pela identidade, né, de sua imagem com este ambiente. Ele é uma figura identificada com esta luta, com este esforço contemporâneo da sociedade brasileira de acabar com a impunidade, de acabar com a corrupção, de enfrentar essa coisa, o Estado brasileiro corrupto, né, clientelista, etc. E tal. Ele está nessa linha. Então era natural que uma figura como essa ganhasse imediatamente a simpatia da população, com um grande potencial eleitoral à sua frente. Neste sentido, me surpreende que ele, nas declarações de ontem, tenha dito que pessoalmente ainda não sabe se quer ser presidente da República. Então, ministro, como um simpatizante seu, digo com uma certa angústia e não uma pequena dose de frustração, que entendo as suas dificuldades para ser afirmativo no campo partidário, porque ali há constrangimentos que precisam ser superados, resistências que precisam ser debeladas, etc. e tal, composições que precisam ser feitas, isso é compreensível, mas não entendo, ministro, do fundo do coração, que uma figura colocada diante de um desafio como esse, há 7 meses do bater do martelo, aliás, não são nem 7, porque é em agosto que o senhor tem que definir a candidatura, portanto estamos a 4 meses dessa, o senhor ainda não saiba o que quer. Eu preciso ouvir do senhor que o senhor quer ser presidente da República. Preciso ouvir do senhor que este desafio o tocou profundamente e que o senhor está querendo comprar essa briga.
tem problemas familiares, tem problemas pessoais. O ministro deu uma entrevista ontem usando uma base para apoiar as pernas, porque ele ainda tem problemas sérios de coluna e tal. É uma pessoa que sofreu e sofre muito com esse problema. Tudo isso eu compreenderia. Mas há 4 meses desta decisão ser tomada, não é que o senhor hoje entrou no radar da sucessão. O senhor é falado como possível presidente da República ou candidato há pelo menos 3 anos. Eu mesmo já o entrevistei sobre essa hipótese num seminário de que participamos juntos. Me lembro claramente, o senhor disse: não vou, tenho problemas de saúde, tenho problemas familiares, não quero, eu vou ser devorado por essa gente. Foi a resposta que o senhor me deu. E eu compreendo perfeitamente que alguém diga não quero. O que eu não compreendo é alguém que diga não sei diante de uma hipótese como essa. As opções que estão colocadas diante do senhor, já tardiamente sem resposta, são simples. É sim ou não. Note, ministro, não há denodo nenhum em dizer sou candidato à presidência da República e depois dizer não consegui ser porque o partido não permitiu. As exigências que me fizeram são inaceitáveis. Disseram que queriam que eu fizesse composições para distribuir ministérios, para manter o aparelhamento do Estado em função das quadrilhas políticas. Eu não vou aceitar esse jogo, estou fora. Isso eu entenderia. Agora, não sei do ponto de vista pessoal. Como do ponto de vista pessoal o senhor ainda não sabe? Faltam 4 meses. Essa é uma reflexão. Se alguém disser para você assim, estou em dúvida se eu vou comprar um carro de determinada marca, essa dúvida vai te corroer ali o quê? Uma semana. E você vai comprar o carro. Ou não. Ou não vai comprar. Agora, quero ser presidente do Brasil, liderar esta nação nesse momento histórico. Essa não é uma reflexão que não tem uma resposta que lhe imponha algo afirmativo, sim ou não. E não é de agora, não é que isso caiu na sua reflexão pessoal agora, ministro. Caiu há 3 anos, o senhor está pensando nisso há 3 anos. Eu entendo que se leve 2 semanas em dúvida quanto a comprar um carro, mas não leva 3 anos para decidir se tem a ambição, o desejo, ou se aceita a missão ou o desafio de presidir o Brasil. Me perdoe, enfim. Está aqui um simpatizante seu angustiado por sua definição, hein, ministro? Não é alguém que está... ministro, não vai aqui nenhuma crítica destrutiva ou negativa. Vai aqui uma cobrança propositiva, né, e positiva. O senhor tem que se definir. É preciso que o senhor diga: o senhor, me defino nestas e destas condições. Com o PSDB, tudo bem. Sem o PSDB, acabou. Eu quero que... E mais, não é o PSDB que tem que bater na mesa as condições supremas dessa candidatura. É o senhor. O senhor tem que definir essas linhas. Define essas linhas e o PSDB se posiciona. O Márcio França não vai. Se o senhor disser tudo que o Márcio França quer ouvir, ele não será seu aliado. Talvez se o senhor diga tudo que o PSDB, o PSB de Pernambuco quer ouvir, ele talvez não se alie ao senhor. Portanto, a tentativa de construir aí uma unidade pétrea do seu partido está meio descartada desde já. O que está faltando para que a população possa se posicionar, o que está faltando talvez para o próprio partido se posicionar, é o senhor se declarar candidato categoricamente e dizer quais são as linhas mestras de sua candidatura. Concordo com o senhor que alguém que não está dando entrevista, que não está em campanha e tal, ter 10% nas intenções de voto é muito significativo, mas estou aqui me sentindo um pouco órfão de suas próprias definições, não no campo partidário, no campo pessoal. Afinal de contas, ministro, o senhor quer ou não quer comandar essa porra desse país? Se quiser, tem que dizer. Vamos lá.